Boa noite, meus queridos irmãos da Igreja Batista da Fé, da Zona Leste, e também nossos irmãos da sede. É com muita alegria que eu estou aqui por mais uma terça-feira, a fim de servir os irmãos e servir ao nosso Deus, né, através da produção deste conteúdo, para auxiliar os irmãos nas suas devoções particulares e familiares. Então, estamos dando continuidade aqui ao nosso trabalho que temos desenvolvido na Zona Leste, né? Então, nós vamos estar agora orando, buscando a Deus em oração, né? Pedindo para que Ele realmente receba o nosso louvor, a nossa adoração, perdoe os nossos pecados, estaremos louvando ao Senhor como de costume, depois iremos para a palavra de Deus. Amém? Vamos orar então. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, nós te damos graças, ó Pai, por mais esta semana, onde podemos, ó Pai, ver claramente a Tua forte mão, Senhor, cuidando de nós, ó Pai, cuidando das nossas vidas e da nossa família. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor tem nos sustentado, ó Pai, para que nós possamos continuar crendo em Ti e buscando ao Senhor e louvando ao Teu santo nome, ó Pai. É com muita alegria que eu estou aqui, Senhor, gravando, Senhor, esse conteúdo. Senhor, que a vida dos meus irmãos possam ser abençoadas, ó Pai, em nome de Jesus. Que eles, ó Pai, busquem a Ti, louvem ao Teu santo nome e busquem aprender mais o Senhor, ó Pai, por meio da Tua palavra, Pai. Abençoe a cada vida, Senhor, que esteja assistindo, ó Pai, esse vídeo, ó Pai, que esteja cultuando ao Senhor, ó Pai, utilizando-se, ó Pai, desse vídeo, Senhor, desta noite. Senhor, abençoe cada casa, abençoe cada família, seja com cada necessidade, ó Pai, seja com aqueles, ó Pai, que estão sendo atingidos, ó Pai, por esta pandemia. Todos nós estamos sendo atingidos, mas algumas pessoas de maneiras mais específicas, ou estando doente, ou sofrendo por conta, Senhor, da crise econômica que vem com tudo isso, Pai. Eu peço que o Senhor esteja, Senhor, nos sustentando, ó Pai, no meio, Senhor, desta tempestade, ó Pai, e o principal, que o Senhor nos dê um coração, ó Pai, confiante em Ti, e que nós possamos sempre ver, ó Pai, o quanto o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai, e o quanto o Senhor nos ama, Pai. Que nossos corações estejam sempre, ó Pai, em louvor, adoração e gratidão a Ti por todo o cuidado que tens para com as nossas vidas, ó Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos louvar ao Senhor. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do teu sofrer participar, tua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. E merecida a vida, de graça recebi, por tua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente
me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Amém. Deus te abençoe. Vamos agora ao nosso momento da pregação, onde estaremos agora ouvindo mais da palavra de Deus. E nessa noite, com o nosso querido irmão Marcelo, aproveito aqui para estar agradecendo a vida do irmão, que tanto tem auxiliado a nossa igreja, né, também produzindo conteúdo, cuidando da nossa EBD e também nunca negando quando eu peço para que ele esteja ministrando a palavra aqui conosco na nossa congregação. Que Deus te abençoe, Marcelo, e que a nossa igreja possa ser edificada através da palavra de Deus que estará sendo ministrada agora pelo irmão. Deus te abençoe. Vamos à pregação. Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui de volta para juntos prestarmos culto, o nosso culto a Deus aqui na congregação da Igreja Batista da Fé, na Zona Leste. Hoje tenho o privilégio de compartilhar com vocês um trecho bíblico para nossa reflexão. Nós vamos ler hoje o trecho que vai do profeta Jonas, né, do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 10. Antes disso, porém, eu gostaria de orar com vocês para que Deus dirija esse nosso estudo. Ok? Senhor Deus, é muito bom podermos nos juntar agora para ler a Tua palavra, estudá-la, para entender mais de quem é o Senhor e o que o Senhor deseja de nós e para nós, Pai. Nós reconhecemos que o Senhor é o Todo-Poderoso, o verdadeiro e único Deus, o Criador de tudo, e que por isso só já merece todo o nosso louvor e adoração, Pai. Mas nós também te adoramos porque o Senhor é amoroso, o Senhor é bondoso, e sempre procura o melhor para os teus filhos, Pai. Nós te agradecemos porque agora, no texto que leremos, veremos como o Senhor nos ajuda a vencer algo tão perigoso e muitas vezes tão sutil quanto a idolatria, Pai. Pedimos que o Senhor toque os nossos corações, que o Senhor use esse tempo agora de estudo para confrontar o nosso ser com a Tua palavra, e que assim, Pai, por meio dessa admoestação, nós possamos abandonar os nossos pecados, arrepender-nos deles e, finalmente, vivermos de maneira mais graciosa e dedicada a Ti, Pai. É em nome de Jesus que eu oro,
pedindo então que o Senhor abra os nossos entendimentos, para que a tua palavra produza mudança em nossas vidas, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, irmãos. O trecho que eu quero começar lendo é justamente para destacar o que chama mais atenção no texto de Jonas, né? Então, o texto diz assim, capítulo 2, versículo 1, a partir do versículo 1. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: Fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. O Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Muito bem, daqui a pouco eu explico isso. Antes, eu gostaria de compartilhar com vocês uma introdução ao livro de Jonas para ajudar-nos a entendermos melhor a mensagem que Deus preparou para nós por meio desse profeta. Bom, Jonas, o autor do livro, né, é Jonas, e Jonas exerceu seu ministério profético no reino de Israel, né, o reino do norte, durante o reinado de Jeroboão II, aproximadamente nos anos de 780 a 750 a.C. Essa referência aparece, essas informações são comprovadas no segundo livro de Reis, capítulo 14, versículo 25, né, onde apresenta o profeta ali. Uma curiosidade, né, para ajudar-nos a entender o autor do livro, é justamente, talvez, o aspecto mais peculiar dele, não ter um fim declarado, ou óbvio, ou algo que diga, olha, terminou a vida de Jonas, ou coisa assim, né? Se qualquer outra pessoa tivesse escrito o livro de Jonas, ainda que ditado apenas por Jonas, né? Isso não aconteceria. A pessoa teria dito, olha, então morreu Jonas, então Jonas voltou para Israel, alguma coisa assim. A pessoalidade fica identificada justamente por isso. Olha, Jonas escreveu até um determinado ponto e depois pode ser que ele tenha morrido ou tenha até perdido o livro, não? E aí, mas de qualquer maneira, são só suposições, né? E quem sabe um dia Deus nos revele essa verdade toda, né? O porquê Jonas não terminou o seu livro. Ou melhor dizendo, o porquê o fim do livro é esse, né? O livro é muito interessante, ele se encaixa na grande história da Bíblia, né? A história da redenção de várias maneiras. Uma delas é
o evangelho partindo ou melhor dizendo, a mensagem de Deus, de seu poder e do seu amor, saindo chegando até os gentios, primeiro até os marinheiros, que nós vamos ver daqui a pouco, e depois até Nínive. E a maneira como Deus usa um israelita para que o evangelho, para que a sua salvação, né, chegue até esses outros povos. Também tem um aspecto muito interessante, porque o próprio Jesus Cristo declara que Jonas é um sinal, né, do que aconteceria com ele. Da mesma maneira como Jonas passa 3 dias no ventre do grande peixe, Jesus diz que ele passará 3 dias no ventre da terra, morto, né? Isso aparece em Mateus, capítulo 12, versículos de 38 a 41. Mas também tem uma outra coisa muito interessante, né? Da mesma maneira como Jesus se sacrificou pelos pecadores, Jonas também se sacrificou pelos marinheiros, né? É claro que nós temos que fazer a ressalva de que os marinheiros estavam em apuros por causa da desobediência de Jonas, mas Jesus não gerou problema nenhum para os homens, né? Exclusivamente, inclusive, ele apenas trouxe benefícios aos homens. E uma terceira coisa, né, destacando aqui também agora o propósito do livro, é muito claro. O propósito do livro é demonstrar como o profeta Jonas é um símbolo, uma alegoria do que o próprio povo de Israel fez, né? Nós vemos o profeta, então, sendo idólatra, né? Colocando a vontade dele acima da vontade de Deus, e por causa disso, né, por sua impenitência, gerando muitas vezes, sendo muitas vezes pior do que a dos gentios, né? Nós vemos no livro que a idolatria de Jonas, perdão, muitas vezes é pior do que a dos marinheiros, né? Porque ao ouvirem falar de Deus, eles se voltam para Deus, do Deus verdadeiro, né? Ao passo que Jonas, conhecendo o Deus verdadeiro, deu as costas a ele. Da mesma maneira, a cidade de Nínive, que deveria ser destruída pelo poder de Deus por causa da sua malícia, acaba se convertendo a esse Deus, ao Deus verdadeiro, ao ouvir a sua pregação de Jonas, e o próprio Jonas depois de ver essa coisa incrível ser realizada, se revolta novamente contra Deus, porque não foi feito o que ele queria. E também, né, da mesma maneira, o povo de Deus fez assim, né? Ele foi resgatado do Egito, se rebelou contra Deus, Deus os puniu com os 40 anos no deserto, eles entraram na terra prometida, ali com Josué, mas depois, no período de Juízes em diante, nós vamos vendo que o povo passa por um ciclo de que eles estão bem espiritualmente, vão se afastando de Deus, eles são punidos, são restaurados, vivem um bom período com Deus e depois voltam a cair. Ou seja, aquilo que acontece com os pecadores também acontece, com os gentios também acontece com Israel, né? Então, a raiz de tudo isso, nós vamos ver aqui, está no versículo 2:8, que diz assim: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. O que quer dizer isso, né? Jonas está explicando para nós que a idolatria, a vaidade
a vaidade vazia das coisas é que nos atrai a ponto de nos afastarmos de Deus e desprezarmos a misericórdia dele. À medida que isso acontece, nós vamos então nos tornando sujeitos à disciplina, porque Deus chega à conclusão de que é a hora de que nós não vamos nos arrepender pela demonstração da sua misericórdia. Nós acabamos confundindo misericórdia com permissão, e isso não gera em nós arrependimento. Né? Então, o que é? Então, tratando disso, eu gostaria de entrar em alguns aspectos mais específicos. Né? Primeiro, eu gostaria de falar da idolatria e seus perigos. A idolatria é o nome que nós damos àquele processo, né, que acontece quando nós adoramos qualquer coisa que não seja o Deus verdadeiro. Então, idolatria pode ser uma egolatria, né, um amor a mim mesmo, pode ser amor a alguma coisa, talvez dinheiro, talvez um reconhecimento, talvez conhecimento, essas coisas todas, se elas são mais importantes do que Deus e elas me atraem mais do que Deus, obviamente Deus não está em primeiro lugar na minha vida. E a partir disso, então, eu me torno um idólatra. Bom, a idolatria acaba se configurando em desobediência e afastamento de Deus. Nós vimos lá no versículo 8, mas se a gente 2:8, mas se nós voltarmos um pouquinho, vejam só como é o versículo 7 também, né? Já dentro do grande peixe, quando começa a pensar em sua situação, Jonas diz o seguinte: quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Isso quer dizer o quê? Né? A idolatria em Jonas era tão forte que ele até se esqueceu de Deus. Claro que não é, se esqueceu de que, não lembrava de Deus, mas ele esqueceu do lugar de Deus na vida dele. E isso é uma coisa terrível, porque nós vamos ver, né, que a idolatria de Jonas o levou a algumas coisas tristes demais, né? Vejamos, por exemplo, o grau da desobediência dele apresentado aqui no capítulo 1, versículos 1 a 3. Diz assim o texto: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Uma mensagem clara, uma mensagem direta, e é exatamente aquilo que muitos de nós procuramos, né? Deus, fala comigo, revela para mim a tua vontade. O que fez Jonas? Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, é quase que o caminho oposto, né? Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. A minha idolatria, ou a idolatria, gera afastamento de Deus, gera desobediência. Se eu sou mais importante do que Deus, por que eu tenho que obedecê-lo? É um absurdo, mas isso acontece na cabeça do idólatra. A segunda coisa veja como essa desobediência, esse afastamento de Deus, né, por alguém que é salvo, causa desonra ao nome de Deus. Versículos de 4 a 6. Notem só.
O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Olha que interessante. Por que eu estou dizendo que o nome de Deus é desonrado? Mais para frente, nós vamos ver que Jonas já tinha se identificado como servo de Deus e tinha dito que estava fugindo de Deus. Mas ele não especificou qual Deus. O capitão aqui do navio, ele está usando a palavra Elohim, né, que é o termo hebraico para um Deus genérico, né, um termo comum para Deus, né? Nós fazemos a distinção entre Deus com D maiúsculo e Deus com D minúsculo por causa do contexto, mas a palavra em si quer dizer Senhor, quer dizer Deus. Né? E apesar de dizer isso, olha, eu sou servo de Deus, o capitão do navio não reconhece o Deus de Jonas como melhor ou superior ao Deus de qualquer outro marinheiro ali. Né? Como o pastor Flávio costuma dizer, né? Que a expressão em hebraico para nós ressaltarmos o Deus verdadeiro é o Deus Altíssimo. Né? É o Senhor acima dos senhores. Né? Seria uma tradução razoável e também aceitável. Espero que o senhor tenha gostado, hein, pastor? Eu não faltei às aulas, hein? E também nós vemos que essa situação de idolatria acaba gerando humilhação àquele que professa o nome de Deus e é encontrado nessa situação de idolatria. Vejam só como acontece, o que acontece nos versículos de 8 a 10 do capítulo 1. Os marinheiros lançaram sorte, né, para descobrir quem era o responsável por aquela situação, e a sorte caiu sobre Jonas. Quem dirige a sorte é o próprio Deus, e ele quis mostrar isso aos marinheiros. Então aconteceu o seguinte: logo que cai a sorte, eles viram para Jonas e perguntam: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? É um interrogatório e tanto, né? Jonas responde: eu sou hebreu, adorador do Senhor. Opa, aqui ele já usa Senhor, o tetragrama, o eu sou. Aqui ele identifica o Deus verdadeiro. Eu sou adorador desse Senhor, desse Deus. E ele diz assim: o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Vejam que interessante. Lembram que eu disse? Jonas já tinha falado. Quando ele pegou o navio, ele disse: estou fugindo do Elohim. Eles entenderam o Deus dele, ou entenderam o Senhor dele, né? Aquele a quem ele serve. Só que quando Jonas se qualifica, né? Ele diz assim: eu sou hebreu, adorador do Deus verdadeiro. O Deus que habita os céus e que fez o mar e a terra. Peraí, eles estão no meio de uma tempestade. Os marinheiros entendem isso.
olha, o que você fez que provocou esse Deus tão grande, que provocou essa tempestade tão terrível? Mas não é o que você fez de, explica para nós, é o que você fez de perplexidade. Porque Jonas já tinha explicado que ele estava fugindo do Deus dele. Então, é onde você fica envergonhado, encabulado. Você, servo do Deus Altíssimo, está fugindo dele? Que sentido faz isso? Você está desobedecendo aquele que é poderoso a ponto de gerar uma tempestade que vai acabar matando todos nós? Que absurdo é esse? Você já ouviu isso da boca de um incrédulo? Talvez não tenha ouvido, mas saiba que muitas vezes os incrédulos pensam isso de nós. Uma vez, ainda na primeira igreja onde eu fui membro, era uma época em que estavam começando as grandes conferências missionárias, né? Então, eu não tive a oportunidade de ir, mas quem foi um dia contou para nós que gravaram um filme, acho que de um russo, gravaram uma entrevista com um russo, que ele dizia assim: esse evangelho que vocês estão apresentando para mim não é de verdade. E a pessoa diz assim: como não é de verdade? Ele transformou minha vida. Aí o russo teria respondido assim: se fosse verdade e eu cresce nisso, eu iria de joelhos pelo mundo inteiro proclamando essa mensagem. Se você não se sente humilhado depois de ouvir isso, eu me sinto. Qual é o meu grau de dedicação a uma ordem clara de Deus para nós de pregar o Evangelho, de levar o Evangelho enquanto eu vivo, enquanto eu trabalho, enquanto eu estudo, enquanto eu convivo com os meus vizinhos ou com as pessoas na rua? Essa é a humilhação que nós precisamos nesse momento. Mas eu gostaria também de abordar um outro ponto: a disciplina. Todos nós sabemos que disciplina é a medida usada por Deus para colocar-nos de volta no caminho. Como que a disciplina se revelou, se apresentou na vida de Jonas? Vejamos, quando nós vemos o sofrimento causado pelo nosso pecado pessoal nos outros. Veja só, vamos voltar novamente ao nosso texto. O versículo 5 do capítulo 1 diz assim: todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. O meu pecado, ou o pecado de Jonas, gerou um verdadeiro desespero nos marinheiros. Não bastasse isso, vejam só a figura do versículo 11. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Nós vamos morrer, Jonas. Você é o servo do Deus Altíssimo. Diga para nós o que nós precisamos fazer para você. Né? Já estão até transformando Jonas em Deus quase aqui, né? Mas nós precisamos satisfazer você, Jonas, para sermos salvos. E o versículo 13 confirma ainda mais esse desespero. Vejam só. Ao invés disso, né, ao invés de fazerem o que Jonas tinha dito, me joguem ao mar, ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado cada vez mais violento.
versículo 14, vejam só. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Eles estão vendo que eles vão ter que jogar Jonas ao mar, mas ainda assim eles estão desesperados, porque, peraí, como nós vamos jogar o profeta, o servo desse Deus tão poderoso na água? Mesmo Jonas tendo dito que era isso que tinha que ser feito. Então, nós acabamos vendo o sofrimento que o nosso pecado causa, não só em nós, mas nos que estão ao nosso redor. Pensando em igreja, posso ser eu o câncer no corpo de Cristo. Uma segunda coisa, né, sobre o caminho de volta da disciplina. Nós vamos passar por rejeição e afastamento dos demais. Como assim? Veja só, o versículo 12, que eu pulei na leitura anterior, diz justamente assim, né? Jonas diz: para resolver esse problema, vocês precisam me jogar ao mar. Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Eu sou culpado. Eu preciso sair de perto de vocês. Eu tenho que ser punido. Eu, o servo do Deus Altíssimo, que eu desobedeci, estou causando mal a vocês e preciso ser afastado de vocês. Mas também o versículo 17. Não só ele foi jogado no mar, né? Como versículo 17 diz: o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Jonas foi afastado de tal maneira dos outros que nós vamos ver depois aqui pela leitura, ele já estava às portas da morte. Eu imagino que quando ele foi engolido, ele já tenha imaginado: morri. Mas não, ele teve esse tempo dado por Deus, né? E finalmente nós vemos o tempo dele em trevas, sozinho, procurando, sofrendo por causa da sua desobediência. Vejamos o que diz o texto. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Então vejam só, ele diz assim: em meu desespero, ou seja, eu não tinha mais nenhuma esperança. Nisso eu acordei e clamei para aquele que é a minha esperança, o Senhor. Lá, no ventre da morte, no fundo do abismo, eu gritei por socorro e o Senhor me ouviu. Os ouvidos de Deus não estavam tampados ou desprezando o grito de Jonas. Jogaste-me nas profundezas no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. A terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó meu Deus. Ele se humilhou, ele foi ao profundo, ele viu a coisa terrível, ele vislumbrou o que seria a ausência, o afastamento de Deus.
E no meio disso tudo, ele entendeu o porquê estava ali. E ao entender o porquê estava ali, ele começou então o caminho de volta. O caminho de volta começa justamente com a confissão dos pecados e, e os efeitos que surgem dessa confissão, né? O primeiro efeito é muito interessante, porque juntamente com é o efeito que gerou a humilhação de Jonas, mas também mostrou aos marinheiros quem era o grande Deus que Jonas servia. Vejam só. Então, capítulo 1, versículos de 8 a 11. Vamos ver também o que isso causou nos marinheiros, né? Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor. O Senhor, o Deus verdadeiro, o que habita no céu, mas que fez também o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Então, você vai vendo, foi a maneira que eles, ao mencionar, ou explicar quem é Deus, impactou a vida das pessoas. Mas só depois que Jonas passou pela humilhação, de ser demonstrado como o culpado daquela situação. O versículo 14 ainda mostra que, ao terem contato e perceberem que tudo aquilo era ação de Deus, leva os marinheiros a uma ação incrível. Eles clamaram ao Senhor e usaram o nome de Deus, o tetragrama, para dizer assim: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Eles reconhecem, então, a grandeza de Deus. E depois que Jonas é jogado no mar, né, e o mar se acalma, vejam só como eles respondem. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor. De novo, tetragrama. O Senhor com temor. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Ofereceram-lhe sacrifício oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. A desobediência de Jonas, apesar de tudo, foi usada, depois exposta, foi usada para que esses homens acabassem se convertendo. E, finalmente, nós vemos a mudança no coração de Jonas por causa da confissão do pecado dele, e ele é restaurado também. Olha que interessante, né? Então, nós já lemos, mas vou repetir. Capítulo 2, a partir do versículo 7, diz assim: quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Jonas reconhece os seus erros e entrega a sua vida a Deus. O resultado disso é aquilo que para ele era a morte, estar no ventre do peixe, foi revertido. Veja só o que aconteceu, versículo 10. E o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Jonas está de volta à terra firme, ao reino dos viventes. O que Deus faz? Capítulo 3, a partir do versículo 1.
a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Não mudou nada, a mensagem é a mesma. Jonas, eu estou te dando uma segunda chance. Vamos ver se você obedece. Versículo 3. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Ele sozinho, então, vai até a cidade de Nínive proclamar que aquela cidade seria destruída pelo Deus de Israel. Sozinho. Aquele homem que fugiu, agora completa a sua carreira. Ele obedeceu, e porque obedeceu, Deus lhe restituiu aquela que seria a missão dele, que era pregar a Nínive sobre a sua destruição. Qual é a conclusão disso tudo que nós lemos até agora? Primeira coisa é, não basta conhecer e pregar a palavra de Deus. É preciso vivê-la. Conhecer a palavra de Deus e pregá-la só vai aumentar o juízo de Deus sobre mim se eu for desobediente. Eu não posso alegar inocência. Né? Embora ninguém seja inocente diante de Deus, cada vez que eu leio a Bíblia, eu me torno menos inocente e me torno mais culpado quando peco. Quando nos colocamos no lugar de Deus, somos idólatras e desonramos o nome dele. Cada vez que eu me acho mais importante que Deus, cada vez que a vontade de Deus vem depois da minha, eu estou desonrando Deus, porque isso é pecado. E quando esse pecado for revelado, vai me pesar ainda mais a consciência, porque ficará claro que eu estou desonrando o nome de Deus. Ao confundirmos misericórdia com aprovação, nos sujeitamos à disciplina divina. O versículo 8, né, do capítulo 2 de Jonas diz, né, que os que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Se eu acredito em ídolos inúteis, eu não presto atenção em Deus. Então eu desprezo a misericórdia de Deus para que eu me arrependa. E se eu não me arrependo, eu sou sujeito à disciplina. E essa disciplina pode ser bastante pesada. Ela será do tamanho necessário para me trazer de volta ao caminho de Deus. E, finalmente, né, o nome de Deus sempre será honrado, ainda que custe a minha humilhação pela disciplina. Nós vimos que Jonas foi humilhado por sua desobediência, mas ao ser humilhado pela sua desobediência, o nome de Deus foi exaltado e levou os marinheiros a se tornarem crentes também, a se converterem, né? Finalmente, irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas aplicações. São muito mais perguntas para nós meditarmos do que orientações. Mas vocês vão ver que as perguntas são orientações também. Como eu reajo à vontade de Deus revelada a mim? Eu sou obediente? Quando eu leio na Bíblia para não mentir, eu creio nisso e não minto? Ou eu disfarço a mentira? Como o meu testemunho tem impactado as pessoas? Eu sou mentiroso? Eu sou desonesto? Eu furo filas? Como é que alguém vai olhar e dizer, esse é um servo do Deus Altíssimo? E, finalmente, irmãos, eu sou irrepreensível no meu viver, e essa palavra para mim é encantadora. Irrepreensível não quer dizer eu não peco, mas isso quer dizer eu não preciso de outros para me fazerem reconhecer meu pecado.
Eu sou capaz de ouvir a voz do Espírito Santo apontando o meu pecado e confessá-lo sem precisar ser advertido por outro. Eu peco. E nós todos pecamos. Só vamos deixar de fazer isso no céu. Mas enquanto estamos aqui, nós precisamos ser irrepreensíveis. Que nossas consciências sejam sensíveis à ação do Espírito Santo. Eu sou irrepreensível ou eu me julgo mais importante do que os outros? Irmãos, eu espero que esse estudo tenha sido tão útil para vocês quanto foi para mim. Tá bom? Obrigado, boa noite, Deus nos abençoe e que a nossa semana continue na presença de Deus e sejamos todos úteis à sua obra. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque o teu santo nome é maravilhoso e a tua palavra nos ensina tanto, Pai. O Senhor tem sido misericordioso conosco, Pai. Ajuda-nos, então, a entender isso como um gesto de amor, mas não um gesto de permissão para seguirmos pecando, Pai. Usa-nos, usa teu Santo Espírito para convencer-nos do pecado, nós sejamos sábios ao reconhecer nossos pecados e confessá-los, e que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nós sejamos capazes de mudar, Pai. O Senhor já nos deu o teu Santo Espírito. Pedimos que o Senhor nos dê agora a vontade de deixar teu Santo Espírito nos guiar, que nós nos esvaziemos de nós, para que teu Santo Espírito nos controle cada vez mais. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que nós oramos agradecidos. Amém. Tchau, tchau. Obrigado.